Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. O objetivo da web hoje é estar relembrando alguns pontos importantes do terceiro ciclo do PMAC, que é a segunda fase, que é a certificação. Então, o PMAC ele tem 3 fases específicas e hoje é a segunda, que é a certificação, a avaliação externa. Então, só relembrando que a gente está discutindo a questão do PMAC nos fóruns, web. Então, o objetivo da web é também ficar disponível no portal do Telesaúde para as pessoas realmente estarem acessando essa web palestra. Então, eu sou técnica da Gerência de Atenção Básica, GEABS. Eu trabalho especificamente com a macro do meio oeste da Serra Catarinense, hoje também com a participação e a presença do Nestor Carvalho, que é o coordenador estadual de saúde bucal. Então, no final da web, o Nestor vai estar contribuindo e ajudando na questão das respostas, porque eu sei que vocês também têm uma demanda muito grande referente à questão da saúde bucal. A portaria 1654 de 2011 foi a que instituiu o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade, da Atenção Básica, o chamado PMAC. A portaria 1645 é que dispõe sobre as regras, as diretrizes do terceiro ciclo do PMAC. São 2 portarias essenciais para a leitura. A portaria que instituiu o PMAC e a portaria que definiu as regras e diretrizes do terceiro ciclo do PMAC. Então, eu reforço a importância de fazer esse resgate teórico do PMAC. Os manuais, eles estão disponíveis no site do DAB, e essa semana o Ministério da Saúde, ele atualizou o manual instrutivo do PMAC específico para as equipes de atenção básica e NASF. Importante a leitura desse manual, porque teve algumas atualizações específicas da qualificação da ficha dos indicadores. Como o Djalma colocou no início, o dia 11/10 tem uma web específica para os indicadores, com a Catarina, que é a coordenadora da macro do Grande Oeste, e a Lisandra, que trabalha, que é a teleconsultora dos sistemas de informação do ESUS. Então, acessar o manual no site do DAB, fazer uma leitura detalhada de todos os módulos, os 6 módulos, e a definição dos conceitos. Isso é extremamente importante, os conceitos dos padrões, porque vai dar subsídios para avaliação externa. O instrumento também disponível no site do DAB, que é o instrumento de avaliação externa. Hoje nós vamos estar abordando rapidamente, considerando o tempo, que é um tempo limitado, mas trabalhando o instrumento de avaliação externa. Então, leitura básica, desde a questão das portarias e os manuais de avaliação externa e do material instrutivo. Esse material está onde? No site do DAB, acessa terceiro ciclo e todos os materiais, tanto do CEL, do AMAC, então as portarias, as legislações específicas próprias do terceiro ciclo. Importante também estar acessando os relatórios, fazendo uma avaliação dos indicadores do primeiro ciclo, do segundo ciclo, que vai justamente fortalecer a autoavaliação. Então, fazer essa avaliação das equipes, principalmente das equipes que aderiram desde o primeiro ciclo, fazer essa avaliação histórica dos indicadores, das nossas potencialidades, das nossas fragilidades enquanto serviço. O PMAC ele está dividido em 3 fases. A primeira fase, que é a adesão e a recontratualização, que aconteceu lá no final do ano de 2015 para as equipes de atenção básica no período do dia 16/10 ao dia 30/11. O atual momento é a recontratualização, que é a avaliação externa, que nós vamos estar abordando hoje. A segunda fase é a certificação, tá? Então, nós vamos estar abordando especificamente hoje a questão da avaliação externa, e a terceira fase é a recontratualização. E o desenvolvimento ele é contínuo, então vocês não param especificamente para fazer autoavaliação, para a questão do apoio institucional, da educação permanente, da cooperação horizontal, que é extremamente importante no município, essa cooperação
horizontal, mas é um processo contínuo, ele não tem início, meio e fim. O desenvolvimento, ele faz parte do processo de trabalho como um todo. A certificação, que é a segunda fase do PMAC, anota que é a verificação da autoavaliação, que é o AMAC. Então, reforçamos a importância de quem ainda não fez a autoavaliação referente ao ano de 2017, é importante estar acessando, você tem um prazo para estar acessando o AMAC e refazendo as matrizes de intervenção. Porque o ideal seria anual fazer essa autoavaliação. E o correto é de 6 em 6 meses. Porque a autoavaliação ela é um processo de planejamento, de monitoramento das nossas ações. É nesse momento da autoavaliação é que as equipes vão identificar as suas fragilidades para tentar corrigir ou as suas potencialidades para continuar fortalecendo essas potencialidades e preparando para a avaliação externa. A avaliação dos indicadores, que é especificamente a questão da alimentação do ESUS, é essencial. Para essa fase, que equivale a 30% do PMAC, do valor específico da certificação, que é a avaliação dos indicadores, é essencial inserir a produção no ESUS, atualizar o cadastro, porque vai interferir na avaliação do desempenho dos indicadores. Então, o Ministério já publicou e vai estar utilizando oficialmente os meses de setembro, outubro e novembro. Então, faça essa análise localmente, faça a avaliação das pessoas cadastradas e principalmente da produção. Então, quem tem sistema próprio, o importante é fazer essa avaliação da qualidade da informação que está sendo migrada e exportando para o ESUS. É 30%. A avaliação externa, que é o momento agora que nós estamos iniciando, é a avaliação dos padrões de qualidade, que eu vou estar abordando agora durante a web. A coleta realizada pelas instituições de ensino, as duas instituições de ensino parceiras aqui na região sul, é a Universidade Federal de Pelotas e a nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Então, essa corresponsabilidade entre essas duas universidades para a realização de toda a coleta realizada durante a avaliação externa. E a verificação de conjunto de padrões previamente definidos, que eu vou estar abordando agora, equivale a 60% da nota do PMAC. Então, a autoavaliação AMAC, faça essa análise localmente, a avaliação dos indicadores, que é ESUS, e a avaliação externa, que passa pelo processo da coleta de dados. Então, só reforçando, a autoavaliação, o AMAC, a matriz está online e ela tem que ser atualizada. Então, quem ainda não acessou e não refez a sua matriz de intervenção referente ao ano de 2007, fica a dica, é importante, ela equivale a 10% da nota. A visita em loco, que é a partir agora do dia 11 agora de setembro, então os municípios já receberam um contato direto dos coordenadores, comunicando e avisando da visita dos entrevistadores. Os entrevistadores, eles são coletadores, eles não vão emitir nenhum tipo de juízo, ou detalhar, ou justificar o porquê da pergunta, eles vão simplesmente fazer a pergunta e coletar a informação. E o monitoramento das notas, dos indicadores de empenho, que é 30% da nota. Importância, volto a frisar, de estar usando e alimentando o ESUS. A avaliação externa, ela é dividida em 6 módulos. Eu vou tentar ser rápida, falar um pouquinho dos 6 módulos da avaliação externa. Que o primeiro módulo é a avaliação da observação da unidade de saúde. Qual o objetivo desse módulo? Avaliar as condições de infraestrutura, materiais, insumos e medicamentos na unidade de saúde. Então, vai refletir a estrutura, a capacidade da atenção básica, da estrutura de materiais e insumos naquele momento. O instrumento de avaliação de coleta externa, da página 12 a 29, ela detalha todos os itens que vão ser perguntados,
Aí reforça a importância de estar acessando o manual e fazendo essa leitura, identificando quais são os padrões identificados nesse módulo, no primeiro módulo. E quem vai responder esse formulário, essa parte do módulo, que é a observação da unidade de saúde. O entrevistador deverá ser acompanhado pelo enfermeiro, pelo médico, pelo auxiliar de enfermagem ou gerente da unidade, depende da estrutura de cada município. Tem município que cada unidade básica de saúde tem um coordenador ou um gerente, mas que conheça toda a estrutura da unidade. Então é importante você estar identificando desde a questão dos equipamentos de materiais, as características estruturais, se tem disponível teste rápido, os insumos para atenção básica, então que conheça toda essa logística interna da unidade para dar subsídios para as respostas ao entrevistador. O segundo módulo é a entrevista com o profissional da atenção básica para verificação da unidade. O objetivo é avaliar o processo de trabalho da equipe e a organização do serviço do cuidados para os usuários. Então, é uma nova fase. O segundo módulo é a avaliação com o profissional da equipe de atenção básica. Então, difere um pouquinho, que a primeira era a estrutura, que poderia ser uma pessoa ou gerente, ou coordenador, não precisava ser especificamente um profissional da atenção básica, tá? Quem que vai responder essa pergunta? Esse profissional deverá ser o enfermeiro ou um médico que agregue maior conhecimento sobre o processo de trabalho da equipe. Então, quem for responder o módulo 2, que é a entrevista com o profissional da equipe de atenção básica, ele deve conhecer todo o processo de trabalho da equipe de atenção básica, desde a questão do apoio matricial às equipes, o uso do telesaúde, isso é importante, a organização do prontuário nas unidades, o planejamento da equipe, então está elencados ali da página do instrumento de avaliação externa, da página 30 a 59, todos os itens, volto a reforçar. Sugiro que vocês peguem todos os itens específicos da entrevista com o profissional da saúde e respondam, e façam essa identificação, que diferencie o que são padrões gerais, o que são padrões essenciais, obrigatórios, e identifique quais são as dificuldades. É uma maneira de realmente você estar se preparando tecnicamente para responder. E não há motivo nenhuma para gerar uma insegurança, porque toda essa entrevista, ela só reflete o nosso processo de trabalho. Atenção ao pré-natal, atenção à criança ao nascimento, atenção a pessoas hipertensas, as pessoas com diabetes, obesidade, como nós, equipe, estamos trabalhando isso no nosso dia a dia. A continuidade, então, as pessoas com tuberculose, se nós notificamos essas pessoas com tuberculose, essas pessoas com hanseníase, atenção ao usuário com sofrimento, nós encaminhamos, nós realizamos do visita domiciliar, como a atenção básica está cuidando do seu usuário. Então, esse profissional deverá realmente ser selecionado conhecendo o seu processo de trabalho, ou médico ou enfermeiro, é que realmente agrega o maior conhecimento sobre o processo de trabalho da equipe. Permanece, então, a adequação e composição das equipes, as necessidades de trabalho, acesso às equipes ao NASF, então são vários itens, vários padrões diferenciados nesse segundo item, que eu vou estar detalhando posteriormente, mas a importância de fazer uma leitura e respondendo. Sugiro que vocês peguem o manual e respondam, se preparem para a entrevista. O módulo 3. O módulo 3 é a entrevista com o usuário. Então, o usuário, ele vai responder perguntas que vão ser selecionados 4 usuários por equipe, presente na unidade do dia da avaliação. Então, você já tem as datas, já foram oficialmente divulgadas as datas específicas do momento da coleta de dados, da visita do entrevistador. Você tem que estar selecionando o perfil, uma pessoa que realmente conheça e saiba responder como é que acontece essa relação, porque aí está muito mais a questão da participação social na equipe de atenção básica,
visita domiciliar, a utilização da coordenação do cuidado, a utilização da qualidade nas consultas, os vínculos, atividades coletivas. Então, são todos os itens ali identificados, acesso ao atendimento, acesso aos serviços de saúde, como marcação de consulta. Então, quem vai estar respondendo? Essas perguntas são 4 usuários por equipe. E esse módulo 3, ele não tem nota, ele vai ser divulgado no site do DAB, mas ele não é computado como pontuação e nota para a equipe. Permanece ainda a continuidade com a entrevista do usuário na unidade, que vai da página 59 a 77, que fala desde a questão da saúde da mulher, não difere. Praticamente as perguntas do profissional de saúde também são feitas para o usuário. Qual é a percepção do usuário? Porque você tem o da área técnica, ele comprova que executa aquela ação, e aí você tem uma percepção de quem acessa e utiliza esse serviço diariamente. A 4 é a composição ainda do instrumento de avaliação entrevista com o profissional do NASF. Então, quem tem NASF, quem fez adesão ao NASF, o profissional também tem que responder o módulo 4. Quem é que vai responder o módulo 4? O profissional do NASF. Então, conforme o cadastro no CNES, a composição desse NASF, o gestor já definiu quem é esse técnico responsável para estar recebendo o entrevistador. Lá no instrumento de avaliação externa, na página 78 e 79, detalha os 4 eixos específicos para entrevista com o profissional do NASF. Quem vai responder é o profissional do NASF. Seria importante também, reforço, está detalhando, fazendo uma leitura de cada item específico que compõe essa estrutura do profissional do NASF. Continua como é que o NASF está trabalhando a questão das pessoas com deficiência e necessidade, a reabilitação, a saúde da mulher, ou as pessoas com obesidade, assistência farmacêutica, assistência a saúde do trabalhador, que é o processo de trabalho do NASF, saúde da criança, as pessoas com doenças crônicas, são como nós estamos trabalhando e reflete o nosso processo de trabalho das equipes NASF. O quinto módulo é a observação da unidade de saúde para saúde bucal. O objetivo é avaliar a infraestrutura, materiais e insumos da odontologia. Então, teve uma primeira fase que foi avaliada a estrutura das equipes de atenção básica. Essa específica do quinto é a avaliação da saúde bucal. Quem que vai responder? Na estrutura da unidade para a equipe de saúde bucal o entrevistador pode ser acompanhado pelo cirurgião dentista ou pelo auxiliar ou técnico de saúde bucal, porque ele vai estar avaliando, registrando as informações referente à unidade, né? Desde a questão de funcionamento de horário, características ambientais, da ambiência, equipamentos de condições de uso, se está ou não em condições de uso, os insumos relacionados à radiografia odontológica. Então, tem vários itens lá do instrumento de avaliação da página 91 e 97, que são relacionados à observação da unidade de saúde bucal. Material impressos, então vocês não precisam ter especificamente os insumos de cirurgião, de prótese, de biossegurança. E o sexto é a entrevista com o profissional da equipe de saúde bucal. Qual o objetivo de fazer a avaliação desse módulo? É avaliar o processo de trabalho da saúde bucal, que vai refletir o nosso dia a dia, as nossas potencialidades, tudo que foi construído como processo de trabalho, pensando na questão da qualidade e da qualificação da atenção básica. Quem que vai responder esse módulo? É o cirurgião dentista. Ah, mas o meu cirurgião dentista ele está afastado. Pode ser o auxiliar? Pode, mas a equipe vai ser prejudicada. Porque quem tem que responder o módulo
específico da saúde bucal, da equipe de saúde bucal, é o cirurgião dentista, porque é ele que agrega maior conhecimento para detalhar o processo de trabalho da equipe de saúde bucal. Então, lá da página 98 a 103, detalha todos os itens que serão cobrados durante a entrevista para coleta de dados da equipe de saúde bucal. Lá no instrumento, da página 107 a 109, detalha todos os documentos que serão cobrados, exigidos na comprovação das equipes de atenção à saúde. É importante vocês estarem fazendo uma leitura desse manual e montando uma pasta com todos os documentos que vão ser cobrados no momento da entrevista com o avaliador ou com o entrevistador. Os padrões. A identificação, pegar o manual, fazer uma leitura detalhada dos conceitos, quais são os padrões essenciais, que são os padrões mínimos de qualidades consideradas fundamentais. A equipe que não alcançar o conjunto de padrões considerados essenciais, elas são certificadas como desempenho ruim. Então já tem que estar comprovando quais são os padrões essenciais. Lá no manual, da página 43 a 44, ele fala algumas coisas importantes que foram atualizadas, que no terceiro ciclo não será mais exigida a ata de reunião, e sim o termo de compromisso, de adesão na época. Então, é importante estarem atualizando ou não, é autonomia do gestor, mas acessem, façam a impressão desse termo, ou acessem o sistema e comprove o termo de adesão. Não tem mais a exigência da ata da reunião. A ficha de informação dos profissionais no terceiro ciclo, elas não têm mais necessidade de ser via meio físico. Anteriormente tinha que descrever todo o perfil do entrevistado, hoje não mais, é online. E a material da comprovação online. Então serão solicitados que comprove que possuam a versão atualizada ou impressa conforme a necessidade. A autoclave de saúde bucal. Será considerada pelo menos uma autoclave compartilhada ou exclusiva de saúde bucal, depende da realidade de cada local. A equipe funciona em um local provisório, isso é importante informar. Eu estou no local provisório porque a unidade está passando por uma reforma ou ampliação. A equipe de saúde bucal funciona em local diferente da equipe de atenção básica? Aí tem que justificar, né? Caso as equipes não atuem no mesmo local devido a reformas de saúde, é importante estar informando isso sem prejuízo na nota. Porque o correto e a lógica da atenção básica são as duas equipes no espaço físico único. A dispensação de medicamento. As questões sobre a dispensação de medicamentos, elas não vão interferir na nota. Então, toda aquela preocupação se eu tenho ou não tenho tal medicamento, conforme consta no manual, não vai interferir na nota de certificação. Os insumos de distribuição insuficientes, isso é importante. Por exemplo, a questão dos testes rápidos. De quem é o responsável pela logística dos testes rápidos? É o Ministério da Saúde. As vacinas, o Ministério da Saúde. O preservativo feminino é o Ministério da Saúde. Então, justificar, falar o porquê que aquele insumo é insuficiente naquele momento. Os padrões estratégicos. Para que a equipe obtenha um padrão ótimo, será avaliada além da nota. Então, eu faço, mas além disso, eu estou desenvolvendo e trabalhando, como eu citei ali no anterior, do insumo, um dos insumos considerados estratégicos é o preservativo feminino. O padrão estratégico, então, são ações elevadas de acesso e qualidade na atenção básica. Então, importante vocês estarem lendo novamente, reforça a portaria 1645, para a equipe seja classificada com desempenho ótimo. Os padrões gerais. Então, os padrões gerais são o que compõem a matriz de pontuação para a certificação das equipes, para se adequar aos padrões que ganham ponto. Então, padrões gerais, realmente, se vocês desenvolvem tal ação, vocês vão aumentar e somar no final.
Só relembrando, então no momento da certificação, hoje nós temos então divididos conforme a portaria em cinco classificações, que é ótimo, muito bom, bom, regular e ruim. Então essa avaliação posteriormente, na nossa avaliação interna do nosso processo de trabalho, primeiro, o grande desafio é manter o ótimo, o muito bom e tentar mudar todo o nosso processo de trabalho no desempenho ruim, regular e bom, que eu ainda tenho muito a evoluir para chegar a atingir o patamar desejado, que é o ótimo ou o muito bom. Mantenha atualizado o CNES e principalmente a questão do identificador nacional das equipes, não alterar. Se vocês passaram por uma reforma de uma unidade que houve alteração no CNES, vocês não podem alterar, o gestor não deve alterar o identificador nacional das equipes, porque isso vai interferir na questão da identificação dessa equipe, ela não vai ser identificada e automaticamente ela vai ser desclassificada. Então, mantenha atualizado o CNES, mas não mexa e não altere o identificador nacional de equipes. As condições de não permanência das equipes no programa de qualidade, chamado PMAQ. A equipe será considerada desclassificada quando não apresentar o padrão obrigatório. Aí fala especificamente da cadeira odontológica. Isso é importante, porque nós temos relatos de equipe que tem 2 equipes de saúde bucal e uma cadeira odontológica. Considerando todo o processo de trabalho, considerando a carga horária, que são 40 horas semanais, cada equipe tem que ter a sua cadeira odontológica. E isso é um motivo de desclassificação das equipes. Insatisfatório. Então, não alimentar o sistema, que é o ESUS, porque vai interferir na avaliação dos desempenhos dos indicadores. Então, se eu não estou alimentando o ESUS, se eu não tenho cadastro individual, vai interferir. Então, importante, faça uma avaliação, consultem. Vocês têm 2 teleconsultores específicos para o ESUS no Telesaúde, que é o Carlos e a Lisandra, de segunda a sexta. Então, qual é o nó crítico específico para a exportação da alimentação do ESUS? Isso eu já falei anteriormente, né, que para a equipe de atenção básica deverá responder à avaliação externa um profissional de nível superior. Então, tem que ser um profissional de nível superior. Caso não haja um profissional de nível superior no ato da entrevista, a equipe será desclassificada. Então, se eu chego na minha equipe, na data agendada para a entrevista, ou é o médico ou o enfermeiro. E se não consta nenhum desses 2 profissionais, automaticamente a equipe será desclassificada. Padrões essenciais, então são aqueles relacionados às condições mínimas de acesso. É o essencial, então a qualidade que as equipes de atenção básica devem ofertar aos seus usuários. Então, é importante estar fazendo uma leitura, não vão conseguir visualizar, porque isso é do manual instrutivo, da página 41, que detalha um pouquinho da questão dos padrões essenciais. Então, vai desde a questão de equipamento, de insumos, que fala da importância da balança. Então, acessem o manual, trabalhem bem essa questão dos padrões. Padrões essenciais, na página 42, também reforçam o nosso processo de trabalho, né? É importante vocês estarem discutindo se nós trabalhamos com demanda espontânea. Aí isso é essencial, a gente está trabalhando isso, a questão da demanda espontânea. Se as equipes também realizam procedimentos diferenciados, que são obrigatórios não, essenciais, como curativo, nebulização. Se a equipe atende pessoas com hipertensão, diabetes, vocês vão ter que comprovar essa relação desses pacientes, tanto como hipertensão como diabetes. Se a equipe realiza consulta de pré-natal, é um padrão essencial, né? Então, assim, realizar a consulta de pré-natal na atenção básica é o nosso grande desafio. Não somente realizar essa consulta, né? Mas qualificar essa consulta de pré-natal.
redução de mortalidade infantil, passa pelo pré-natal qualificado. Padrões essenciais serão considerados para certificação. Então, tem toda uma discussão aí da geladeira exclusiva para vacina. Você vai ter geladeira exclusiva para vacina se vocês responderem lá na estrutura se vocês têm sala de vacina. Porque quem tem sala de vacina, toda a unidade que tem sala de vacina, a geladeira ela é exclusiva para sala de vacina. Eu não vou utilizar essa geladeira lá na sala de vacina também para os insumos de laboratório, como teste rápido, tá? Então, por isso que é importante, é um padrão essencial na normativa do Programa também Nacional de Imunização, a geladeira exclusiva para sala de vacina. Mas a minha unidade não tem sala de vacina, eu preciso ter essa geladeira? Não, você vai ter a geladeira exclusiva para sala de vacina se já foi implantada a sala de vacina na unidade. Então, só reforçando que ele é um padrão essencial, né, que portanto, contará é ter a sala de vacina, como eu falei. O importante é ter a sala de vacina. A gente recebe perguntas e questionamento se eu tenho que comprar uma geladeira exclusiva, mas eu não tenho sala de vacina. Não, daí não procede. A geladeira exclusiva para a sala de vacina é só realmente para unidades, para equipes que tem a sala de vacina estruturada, unidade de saúde. Eu trouxe aqui a portaria da Secretaria de Estado da Saúde, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, que é de 2006, que todos os critérios e as diretrizes para o funcionamento e o licenciamento para as salas de vacina. Então, todas as unidades que têm sala de vacina têm que seguir todos os critérios pactuados nessa portaria de 2016 da Secretaria de Estado da Saúde, da Gerência de Imunização da DIV. Por que o Ministério está cobrando as salas de vacina e das equipes de atenção básica? É para ampliar acesso, né? Aumentar a cobertura vacinal passa por facilitar e ampliar o acesso. Então, toda a unidade de saúde, principalmente aí, as unidades que estão passando por uma estrutura física, a estruturação das salas de vacina. Facilitar acesso, esse é o grande objetivo. Protocolo ou documento similar sobre o acolhimento. Então, ele é um padrão estratégico que pergunta se a equipe utiliza o protocolo específico para orientação de condutas de risco. Existe um documento que comprove. Vocês vão ter que comprovar isso. Porque vocês fazem essa questão da classificação do documento do acolhimento já no preenchimento do ESUS. Mas qual o protocolo que vocês utilizam? Vocês têm um protocolo próprio? Ou vocês utilizam o protocolo, o caderno do Ministério, que é o módulo 1 e 2 do 28? Mas que comprove qual o protocolo. Geralmente os municípios têm um fluxo, uma estrutura já definida dentro da sua realidade local, qual o protocolo de condutas específica para a questão do acolhimento. Ou o caderno 28, mas desde que comprove a utilização. Isso é um padrão considerado estratégico. O ESUS, eu já falei, então é importante, reforço alimentar e SUS, rever a questão dos cadastros, porque os meses são setembro, outubro e novembro de 2017. Mapa do território, também é um padrão essencial. Eu tenho que comprovar que existe esse mapa. Vocês vão apresentar esse mapa, geralmente ele fica na parede das unidades, comprovando que eu trabalho com território, que eu tenho esse mapa, e o mapa ele pode ser integrado. Você não vai construir um mapa específico para a saúde bucal, ou uma equipe, um mapa para a saúde, da estratégia de saúde da família. Você constrói um mapa integrado, pensando em território, no olhar integrado. Definindo, e como você vai construir um mapa? Você vai ter que definir primeiro, fazer um diagnóstico, quem é esse território? Definindo a questão das vulnerabilidades, planilha de relatório, que é o geral, que soma ponto, né? Então, assim, a equipe dispõe sobre um canais de comunicação. Aí é um dos canais de comunicação, você tem que comprovar. O que eu tenho? Eu tenho uma caixinha que a pessoa vai lá e coloca sem identificar
o nome colocando as suas sugestões. Comprova. Responde que sim, tem que comprovar. Então é importante que é uma caixa que possibilita o usuário fazerem reclamações. Geralmente o usuário tem essas dificuldades para estar relatando as suas queixas, mas desde que você coloque uma caixa específica para sugestões, vocês vão estar atendendo essa demanda e somando pontos, né? O preenchimento das atividades coletivas. Então, é outra demanda quando a gente fala da questão da atividade integrada, compartilhada entre as equipes. Então, tem a questão da definição. Um técnico responsável, quem puxou aquela atividade específica, e o profissional do NASF, que são os organizadores. Então, vocês vão estar definindo, né? Nessa atividade vai ser a enfermeira da estratégia, numa outra atividade, um profissional do NASF. É uma definição e uma negociação entre as duas equipes. Então, o PMAC ele veio justamente para isso. É uma estratégia permanente, então, para planejamento, para avaliação, para o nosso monitoramento, para a identificação principalmente das nossas potencialidades, dos nossos pontos frágeis, para tentar realmente solucionar. Se nós identificamos que nós estamos em dificuldade de acesso, por exemplo, vou citar, da questão do diabetes, né, do acompanhamento desses pacientes. Por que eles não estão aderindo ao medicamento? Por que está oscilando muito o monitoramento? Então, essa identificação e esse diagnóstico, o PMAC permite. O PMAC não pode ter somente a questão da visão enquanto repasse de recurso financeiro. Ele veio para a melhoria do acesso e para a qualificação do nosso processo de trabalho. O momento atual, que é da avaliação externa, da visita dos entrevistadores, eles não têm em nenhum momento uma questão de punição, porque eles não estão lá para emitir valores, simplesmente para coletar os dados que refletem a nossa realidade, do nosso processo no dia a dia. Então, mudar a avaliação com esse olhar da ideia negativa, ela veio justamente para dar subsídios e suporte para o planejamento e para a mudança da nossa realidade local. Se eu tenho dificuldade da questão da adesão ao pré-natal, das equipes, eu estou falando de estratégia de saúde da família. Quais são as estratégias que eu tenho que estar pensando e traçando com a minha equipe? Quem tem NASF, utilizando a questão do NASF. A saúde bucal sempre, nunca é uma visão e uma atuação fragmentada. Aqui estão as coordenações, nós somos lá na atenção básica em 6 coordenações. Então, dúvidas específicas sobre o PMAC, façam contato com suas coordenações macros. O Telesaúde, vocês têm a teleconsultora Gisele, né? A Grande Florianópolis é a Cecília, o Meio Oeste e a Serra Catarinense sou eu, o Grande Oeste é a Catarina, a coordenadora, a Macro Sul é a Carmen, então é a referência de vocês, a Macro do Vale e da Foz do Itajaí é a Cássia, e o Planalto Norte e Nordeste é a Janese. Então, são as referências que vocês têm lá na GEABS, além do suporte sempre do Telesaúde via teleconsultoria, via fórum de discussão, o tema PMAC.